A gente tem relações, às vezes, equivocadas com os nossos irmãos desencarnados. Muitas vezes queremos que eles nos dêem respostas, ou melhor ainda, que eles façam por nós. Não adianta só a resposta, faz para mim. E a relação com o mundo espiritual não é para nada disso. É para a educação do próprio ser. Quando a gente fala em mediunidade, a gente tem que fazer algumas perguntas. Por que eu quero ir ou quero estar na mediunidade? O que me motiva? O que me move? O que me encanta? O que me faz querer estar na mediunidade? Porque aqui a gente tem um grupo que tem algumas pessoas que já estão, né? E outras que ainda não estão. Aqueles que já estão e aqueles que não estão foram movidos por alguma coisa. Por que nós estamos aqui hoje? O que nos movimentou para estar aqui? É curiosidade? É pergunta. Não. Tem certeza? Mesmo? Não, também. Também é melhor. Também ficou melhor. Porque a gente não tem curiosidade. Mas é curiosidade também. Pois é. A gente não fica doido para saber o que acontece dentro daquela sala, que só alguns entram. Isso não é curiosidade, gente? Isso é curiosidade. Vamos falar sério. Eu, quando menor, porque pequena, não sei se eu fui, mas menor, eu já era evangelizando do Centro Espírita Amor ao Próximo. E eu me lembro que a nossa curiosidade de saber onde iam aquelas pessoas sérias que passavam com um livro debaixo do braço, e na hora que eles passavam, a gente encostava assim, ó, para ver eles passarem no corredor. Faz silêncio, os médiuns estão passando. Isso a gente fica assim, onde que eles vão? O que eles vão fazer? Que sala que é aquela? Então, a primeira coisa que nos move em tudo que a gente vai fazer é a curiosidade. Então, a curiosidade nos chama. A curiosidade de saber o que eles fazem, como que é, o que acontece ali, a conversa com o espírito. Como que é esse negócio de conversar com espíritos? Ouve espírito? O que é ver? Como que é? Então, essa curiosidade nos chama. Mas esse primeiro movimento não pode parar aí. Será que existe uma outra curiosidade de saber o que eles passam de mensagem para a gente? O que eles falam? Será que eles falam direto com cada um de nós? Será que a mensagem é geral? Será que eles vêm contar alguma coisa que é só para mim? Tá vendo como que a gente é movimentado primeiro pela curiosidade? O médium também. Não é diferente não da vida comum, né? O médium também vai pela curiosidade e depois ele começa a conhecer aquele ambiente. Aquele que já conhece, para aquele que já está. Por que você continuou? Se você foi lá e não teve resposta nenhuma para você, especificamente. Você não viu nenhum parente seu desencarnado. Ou será que todo mundo aqui já viu mesmo, dentro da reunião mediúnica? A grande maioria não viu. Não teve contato com aquele ente amado que falou assim, eu vou para a mediúnica que eu vou conversar com meu pai. A grande maioria não conversou com o pai. Efetivamente, eu acho que quase ninguém, né? Se não foi isso, por que você continua? Você já sabe o que acontece lá no mundo espiritual. Mesmo que você não esteja na reunião mediúnica, a obra André Luiz te conta boa parte do que acontece, né? O céu e o inferno te conta outra parte do que acontece. Então, por que você continuou? Já pensaram nisso? Então, a gente precisa lembrar. A gente entra pela curiosidade. A gente continua porque a gente percebe o quanto que a gente está crescendo como espírito. Então, a relação com o mundo espiritual é para a educação do ser. É para a evolução do espírito. E quando a gente está na mediúnica, a gente começa a perceber quanto eu estou me modificando. E sabe por que isso acontece?
Porque cada espírito que chega e narra a sua própria história é uma avaliação do médium, do quanto ele está fazendo como aquele espírito e o quanto ele tem que fazer diferente. Então o espírito chega e narra a sua dor por algum motivo que ele passou na sua encarnação. Aí você fala, peraí, mas é isso que eu estou fazendo na minha. Então eu preciso mudar para não terminar como ele, para não ficar como ele, para não estar no mundo espiritual na situação que ele está. Então mediunidade é educação. Educação do espírito que chega para comunicar e educação do médium que está ali recebendo aquela comunicação e consequentemente de todos os envolvidos naquele momento da mediunidade. Então a gente vai ver lá no livro dos médiuns, só para a gente relembrar, porque com certeza vocês já estudaram isso aqui, lá fala pra gente que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Todo aquele, num grau qualquer. Então a gente fica pensando, todos aqueles que participam da reunião mediúnica são médiuns? Oh, mas não tem lá o sustentador? O médio de sustentação? Hoje a gente fala médio de sustentação, mas até certo tempo atrás, eles falavam assim, não, eu só sustento. Aí a gente teve que ficar falando na cabeça deles, você é médio de sustentação, para ele se convencer que era médio, porque ele achava que ele ia para lá, ficava lá em prece, saía e não era médio. O dialogador é médio? É médio. A gente também teve que ficar falando na cabeça dele, você é médio, você... Porque ele achava que só conversava com os espíritos. Não, eu não sou médio. Qual que é a diferença desses para os médios ostensivos? E aí a gente fala médio ostensivo, aquele que tem a psicofonia, a psicografia, a vidência, a audiência. Então a gente chama esses de médiuns ostensivos, que são aqueles que a gente consegue perceber melhor a ação do espírito junto a ele. A diferença desses para o de sustentação e para o dialogador é que nesses outros a gente não percebe uma influência tão clara, mas ela existe. Esses outros, o dialogador e o de sustentação, não podem estar mediunizados. Não podem. Aí eu falo assim, nossa, mas não pode nem um pouquinho assim, nem um pouquinho assim. Nem por um minuto, nem um minuto. Porque esses dois vão ter, junto ao dirigente da reunião, um controle maior do que está acontecendo em toda a reunião. Imagina se um deles estiver mediunizado e um dos companheiros médios ostensivos precisarem de auxílio. Já pensaram nisso? Eles estão ali organizando. Então eles não podem estar mediunizados. Mas o tempo todo eles estão intuídos e inspirados. Então todos são médios e todos estão participando como médiuns. Mas cada um dentro da sua proposta naquele dia. E aí o que a gente vai lembrar? Às vezes tem casas que os médiuns participam de mais de uma reunião mediúnica. Por exemplo, o Amor ao Próximo, a gente está com 4 agora, né? 5. Então, às vezes está lá porque a gente tem uma variação de reunião mediúnica no Amor ao Próximo. A gente tem um aprofundamento, vamos dizer assim. A gente tem um grupo de estudo da mediunidade, a gente tem um grupo de educação mediúnica, e já é uma mediúnica, só que educação do médium, e tem o grupo da desobsessão ou da enfermagem espiritual que a gente tem usado agora, que aprofunda um pouco mais. Aqueles médiuns que foram educados agora já estão numa prática mais intensa nessa outra reunião. Em cada uma expectativa mediúnica dessa aí, vocês fazem a avaliação no final da reunião? Então, sobre as comunicações, sobre a postura, é feito isso? Quando a gente está no de educação mediúnica, a gente faz.
uma avaliação do médium, da proposta, da comunicação, do ambiente, da postura de cada um, de como se desenvolveu a reunião, porque ali a gente está educando. Então é ali que a gente tem que colocar os pingos nos is, né? É ali que a gente tem que falar, olha, vamos prestar mais atenção e de uma forma que abranja o grupo. Tem casos isolados? Sim, que a gente vai conversar com um dos médiums. Mas isso de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, porque ele sabe que ele está numa educação mediúnica. Então tem aqueles médiuns mais experientes que fazem parte dessa reunião e que podem levar para esse médium que está chegando e se educando olhares mais direcionados para aquilo que ele precisa reajustar. Na de enfermagem, que já são médiuns experientes, já de muito tempo de trabalho, ali a gente costuma não fazer avaliação, a não ser que tenha um ponto específico que precise dessa avaliação. Vamos supor que a gente percebeu que teve um descontrole, às vezes, na sala, da harmonia da sala, alguma coisa assim, a gente faz aquele ponto. Olha, hoje eu senti isso, o que aconteceu? Então a gente faz esse ponto. Por quê? Normalmente na enfermagem, a gente termina, faz a nossa prece e deixa o ambiente, porque a espiritualidade continua trabalhando ali. Na educação, eles sabem que nós somos o principal móvel de educação ali. Então, eles permitem a avaliação, eles estão com a gente intuindo até o que o coordenador vai falar. Então, naquele momento, a gente ainda está trabalhando. Então, a gente tem essas observações para fazer, sabendo que todos são médios. Por que a gente fala? O dialogador, o sustentação e o dirigente, porque não sei se vocês já estudaram os componentes de uma reunião mediúnica. Já? Então, esses três são médiuns. Se eles não tiverem consciente do papel que eles estão desempenhando ali, naquela reunião, eles podem entrar, sim, numa passividade, ter uma manifestação. Eles são médiuns, principalmente quando trabalham em duas reuniões. Se trabalha na educação e trabalha na enfermagem, muitas vezes o dialogador de uma é o médium psicofônico da outra. Então, se ele não tiver consciente do que ele foi fazer naquele dia, ele tende, às vezes, a dar vazão e dar a manifestação. Por isso, precisa estar bem estabelecido qual que é o seu papel. Em uma, você funciona como um médium psicofônico, você fala. Na outra, você é um médium, às vezes, de sustentação, você não fala. Entendeu? Então, por isso, a gente tem que estudar sempre e estar consciente do nosso papel ali. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. É para todo o homem, para todas as pessoas. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Mas falou que todo mundo é e diz que algumas pessoas não têm esses rudimentos, né? Não têm sequer os rudimentos. É inerente ao espírito. É inerente ao homem. É uma capacidade do espírito. Só que ele precisa de um instrumento, que é o corpo. E muitas vezes esse corpo não vem em condição de externar essa mediunidade. Porque para que você possa trabalhar na mediunidade e ser um médium ostensivo, por exemplo, o seu corpo foi preparado antes de você encarnar. Precisa de algumas condições. Tem uma glândula que fica dentro do nosso cérebro que é fundamental para a mediunidade. E é fácil da gente saber onde ela fica. É no meio da testa, você imagina assim, uma linha no meio da testa e uma linha aqui no alto da cabeça. Ali naquele meio, onde ela encontrar, fica a pineal. E essa pineal, para ser uma manifestação mediúnica, ostensiva, mais abrangente ou mais esplendorosa, como o pessoal gosta de falar, precisa que essa glândula tenha alguns cristais de hidroxapatita. Isso. Por quê? Isso foi preparado antes de você encarnar, já veio, que é o que faz a nossa comunicação mais intensa com a espiritualidade. Tá bom? Então, alguns não vão apresentar porque o corpo não vai permitir.
Por que não vai permitir? Porque às vezes aquele indivíduo em outras encarnações fez mau uso dessa mediunidade. Então hoje você vem com ela abafada, para que você sinta necessidade, sinta vontade, mas não consegue. Ou então você veio com outras missões que não envolvem a mediunidade. Ah, mas eu estou no centro espírita e eu não vou para a mediunidade? Quantas tarefas tem num centro espírita que não é somente a mediunidade? Então por isso que às vezes vem abafado, para você se dedicar a outras tarefas, a outras frentes de trabalho que estão necessitando do seu trabalho e, consequentemente, que vão te elevar espiritualmente. Imagina aquele médium que foi médium muitas encarnações. E aí ele já está ali, né, imaginando você médium de novo. E o convite nessa encarnação é a assistência social. Aí ele fala, mas e a mediunidade? Não, nós te queremos trabalhando na assistência, porque é ali que você vai crescer um pouco mais. Inclusive mediunicamente. Então, a gente tem que lembrar que às vezes a gente vem sem esses rudimentos, não é uma punição, é uma forma de aprendizado diferente que a gente precisa desenvolver. Ali eu trouxe o Consolador, que diz pra gente: a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência. Quando a gente trabalha na mediunidade, a gente desenvolve as virtudes que já estão em nós, mas em germe. Estão lá como uma sementinha enterradinha que a gente precisa fazer brotar. E para isso, a gente pode ir para a mediunidade e, como a gente falou, naquela relação ali de consequência de atos e avaliação, que a gente faz sem julgamento. Avaliação é importante falar, não é julgamento. Não é a gente falar assim, nossa, você viu o que aquele irmão fez? Ou seja, a avaliação é, será que não estou fazendo o mesmo que aquele irmão? A avaliação é nossa, não de quem comunicou, né? Sempre que se encontre ligada a princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. E aí a gente fica pensando, por que ligada a princípios evangélicos? É porque a gente precisa conhecer o Novo Testamento todo para poder trabalhar na mediunidade? É porque a gente precisa decorar o Evangelho segundo o Espiritismo para trabalhar na mediunidade? É porque o princípio evangélico é aquele que te chama à transformação moral. A mediunidade vem te chamar à transformação moral. No Invisível, Leon Denis fala assim para a gente lá no capítulo 5. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Cuidado com o quê? Com a gente? Com o outro? Com a gente e com o outro. Os nossos pensamentos influenciam na equipagem mediúnica. Os nossos pensamentos influenciam no ambiente mediúnico. Às vezes a gente chega, o ambiente está todo preparado pela espiritualidade e a gente chega com os pensamentos tão atordoados que a gente desequilibra tudo. E aí depois a gente não sabe por que a gente não conseguiu atender direito o nosso companheiro, por que a gente não percebeu que um dos médios não estava bem, por que a gente não conseguiu acolher a dor que chegou, porque a gente chegou tão atordoado que desequilibrou tudo e a espiritualidade estava ali num trabalho imenso para tentar nos conter, para dar conta do trabalho da noite, da tarde, da manhã, seja a hora que for, sou mediúnica. Então, esse assíduo cuidado é com tudo que envolva esse momento. E aí é importante a gente pensar, quando a gente entra para o trabalho mediúnico, e isso também deveria ser uma constante, quando a gente entra para o estudo mediúnico, esquece as coisas lá fora, né? Ah, mas eu estou cheio de problema. Nessa 1 hora você não vai resolver os seus problemas. Deixa lá, entra realmente no estudo, entra realmente na mediúnica, faz o seu trabalho, não se preocupe, os problemas vão ficar esperando ali fora, eles não vão fugir não, né? Infelizmente eles não saem correndo. Na hora que você sair,
Pega de novo a sua vida e vai resolver. E aí, com mais clareza. Porque muitas vezes os espíritos vêm tratar, porque se a gente vai pela curiosidade, a gente fica pensando assim, lá dentro vão ter espíritos trevosos que vão me contar coisas horrorosas, não é assim? Aí chega um e reclama, porque venderam meu chapéu e eu não queria que vendesse meu chapéu. Trocaram minha mesa de lugar e eu não queria que trocasse minha mesa de lugar. Ah, mas isso que ele veio falar na mediúnica, não é? Aí a gente percebe que as dores dele são as nossas dores do dia a dia. Aí na hora que ele fala assim, trocar minha mesa de lugar, você pensa, e a minha? Será que um dia eu vou ficar lá presa a essa mesa? Quando eu estiver desencarnado, eu estou presa a essa mesa porque eu não quero que troque de lugar. Aí teve uma amiga que falou assim, eu cheguei em casa, já mudei a mesa. Porque eu não quero ficar presa a isso. Aí ela falou assim, que cada dia ela muda a mesa. Eu falei assim, ó, virou um outro toque, né? Trocar a mesa de lugar. Ela falou assim, mas depois daquela manifestação que eu fiquei pensando, quando eu chegava, a primeira coisa que eu olhava era a mesa. Se ela tivesse um pouquinho para lá, quem mexeu na minha mesa? E aí que eu fui a ser alertada que isso pode me aprisionar no mundo espiritual. E é uma verdade. Muitas vezes as reclamações são reclamações do dia a dia. Tem sim aqueles que trazem questões muito sérias, muito profundas. Casos realmente que a gente tem que parar para pensar para ver o que vai auxiliar. Mas muitos trazem essas questões. Porque todos nós temos alguma coisa que nos apegamos. Ou não temos? Espíritas, larguem seus livros. Emprestem por um amiguinho sem que ele tenha que devolver. Quem aqui vai dormir tranquilo? Ninguém. Eu falo, espírito é muito apegado aos livros, não é? Então cuidado para não ficar de lá reclamando, mexeram meus livros, vender, mas aquele era a primeira edição, né? Reclamando de lá. Fica calmo, lá tem muitas edições, a gente ainda vai conseguir estudar. Mas isso é algo que a gente precisa trabalhar aqui. Aquilo que somos muito apegados, normalmente é algo que a gente vai ter que reajustar, acalmar o coração, para não vir numa mediúnica reclamar, né? Então, a gente tem... Leon Denis ainda fala pra gente, exige método, paciência, altas aspirações, sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor e seus eflúvios edificantes. Então é muita coisa que a gente precisa trabalhar, né? Para que a gente possa fazer um bom acolhimento desses irmãos que chegam. E aí, sem a expectativa da gente resolver tudo, a gente não vai resolver tudo. Às vezes o médium fica tão vaidoso que ele fala assim, nossa, veio um espírito aqui e falou tal coisa, 5 palavras que eu troquei com ele, ele saiu esclarecido. Se eu falar 5 palavras com vocês, vocês vão sair esclarecidos. Vocês vão mudar completamente a vida. Vão passar de provas e expiações para mundos felizes, assim, por 5 palavras. Então, por que a gente tem essa vaidade? A gente acaba se enganando com isso, né? Mas o que acontece? A gente às vezes pega perguntando, por que ele chega, a gente fala lá às vezes 5 minutos, 10 minutos, e ele vai embora, ele chora, né? Se arrepende, vai embora, tá tudo certo. A gente não fez a etapa toda, a gente fez uma etapa. Esse espírito vai voltar muitas vezes, às vezes na mesma mediúnica, às vezes em outras. Para cada momento, ele ir se esclarecendo aos poucos. Porque se fosse assim um passe de mágica, a gente já tinha mudado há 2000 anos atrás. Porque Jesus chegou e falou com a gente tudo. A gente não mudou. Então por que nós acreditamos que nós dentro de uma mediúnica, em 10 minutos a gente muda uma pessoa, um espírito, um irmão? Então é etapa. Por isso que a gente tem que fazer bem feita a nossa etapa. Porque aí quando ele voltar, ele já está uma etapa à frente. Ou quando ele for para outra mediúnica, ele já está uma etapa à frente. Quantos falam, eu vim aqui várias vezes, eu estou aqui de novo. É exatamente assim, eles vão vir várias vezes, e de novo e de novo.
até que eles possam sair daquela condição e se melhorarem. É uma construção. E uma construção que não para. Se a gente pensar que a gente evolui o tempo todo. Será que Jesus parou de crescer? De evoluir? Não. Então, nós vamos evoluindo. Cada contato com o outro, a gente vai evoluindo. Na mediúnica é a mesma forma. Então, aqui, lá no João Cleofas de Divaldo, fala pra gente, o médium é sempre um instrumento precioso colocado pela vida para o relevante serviço interfônico. Preparam-se, aprimorando-se interiormente, cada vez aprofundando-se a responsabilidade do labor abraçado. É dever impostergável, inadiável, que nenhum trabalhador da seara, no exercício da mediunidade, pode desconsiderar. Então é trabalhar interiormente. Primeiro, por isso que a gente fala primeiro é o estudo da mediunidade. Mas eu não posso ir para a mediúnica sem estudar, gente. Lá eu aprendo. Você vai ser um instrumento mal preparado. Aí imagina a orquestra. Todo mundo tocando bonitinho, você está lá. Não, eu estou aqui tentando, eu estou me empenhando. Mas não é o melhor que você poderia fazer. Então se prepara antes. Porque aí lá você vai poder auxiliar muito melhor, ser um instrumento realmente afinado com o restante da orquestra mediúnica, né? Porque a gente tem que lembrar que o Livro dos Médiuns fala pra gente, temos que formar um feixe, porque uma vara só é fácil de quebrar, mas um feixe é difícil. Então, formando um feixe coeso, imbuído do mesmo sentimento, o mesmo intuito, diminuindo as vaidades, aceitando, porque uma avaliação tem que ser um grupo que está realmente unido. Porque imagina um grupo que um desconfia do outro numa avaliação. Você percebe que o seu companheiro está passando por uma questão de animismo. E, gente, o que é animismo? Já pararam para pensar o que é animismo? Algumas pessoas falam, o animismo. Fala até baixinho, né? Para ninguém perceber. Animismo não é um problema grave se você aceita uma avaliação. Animismo, quando a gente fala animismo, é o seu próprio eu dando vazão. Então chega numa mediúnica, ao invés de ser uma manifestação externa, é você. Só que uma mediúnica é para fazer o quê? Atender espíritos. E você é o quê? Espírito. A questão do animismo que a gente faz esse carnaval todo é que se isso é recorrente, a mediúnica não é para atender você todo dia, isso é diálogo fraterno, né? A mediúnica é para atender o mundo espiritual. Então você teve uma questão de animismo hoje, outra amanhã, outra na outra semana. O coordenador fala assim, aqui, você já reparou que as suas manifestações têm sido assim, assim, assim já há 3 semanas? Iguaizinhas. Eu vou narrar para vocês, porque assim, não tem um problema tão grande que eu não vou dar nomes, nem lugares, né? Mas uma companheira estava passando por uma questão de animismo. E toda mediúnica, ela falava, eu tô afogando. E isso foi 1, 2, 3, 4. Na 4ª, a gente chamou ela para conversar. Porque era a mesma narrativa. E como ela estava sendo tratada, ela não tinha noção do que ela estava falando. E era a mesma narrativa sempre. Então a gente chamou e falou assim, olha, você percebeu que está igual? Então o que eu faço? Porque a grande questão é, se o que eu faço? Quando começar a vir na sua cabeça, você está afogando novamente, você fala, eu estou numa sala mediúnica, com um grupo que me acolhe, num lugar seguro e aqui não tem água e eu não vou me afogar. Vê se funciona. Chegou a 6ª vez e ela começou de novo. Ela falou, peraí, ela mesmo falou alto, peraí, eu estou numa sala mediúnica, aqui é um lugar seguro, tem um grupo e eu não vou me afogar. Acabou. Por quê? Muitas vezes é ela tratando as suas dores. Mas tem um espírito ali que, para não deixar que ela dê atenção
A questão mediúnica mesmo fica induzindo. Induzindo esse primeiro pensamento. Ela se entregava, pronto. Era ela se manifestando. E isso ficava por minutos e mais minutos. Tratava ela e deixava de atender. Exato. Um espírito sofredor. Exato. Um desencarnado sofredor. E aí ela fez esse exercício e ela percebeu. Ou seja, todas as vezes que ela vai entrando num processo assim, porque como ela está no aprendizado, está começando, ela vai entrando num processo assim, ela fala, ó, tô começando de novo. Eu falei, você já sabe o que vai fazer. E ela faz isso. Então, ela está aprendendo a lidar com essa questão pessoal. E isso é educação mediúnica. E isso é importante, o grupo está sabendo, por quê? Um companheiro está passando por essa situação, é o grupo que tem que resolver. Não é a gente correr e falar com o presidente da casa, aqui ó, tá acontecendo. Não, é o grupo que está vivenciando. Tá ali, resolve ali. Se não deu para resolver ali, aí a gente busca outra opinião. Mas o primeiro é quem está convivendo com aquela pessoa e está vendo o dia a dia, o desenvolver. Aí a gente vê aquela formação de grandes seitas. Nós estamos certos, o mundo está errado. Vamos nos isolar aqui no alto desse morro e aqui nós vamos salvar o mundo. Aí isso é um médium fascinado e mistificado. Porque normalmente os médiuns que são fascinados, eles têm uma vaidade muito grande. E essa vaidade muito grande, ela vem também com oratória muito fácil, então ele convence muito fácil as pessoas, né? As pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente, então vem aqui que eu vou te salvar, a gente não está querendo fazer a nossa parte, a gente está querendo sim que alguém nos salve, então pode deixar que eu te salvo. Então isso vai convencendo as pessoas, é um grande risco, o animismo é seu e é tratável. Está te tratando, não vai continuar se você fizer um exercício de autorregulagem que a gente fala, né? Você se percebe, você avalia, acredita no grupo, leva para o grupo, gente, eu não estou conseguindo, me ajudem. As pessoas que estão ali mais experientes, por isso que a gente fala, numa reunião de educação tem que ter médiuns experientes, para que eles possam observar. Eles vão ver primeiro do que se fossem todos de educação. Então, eles vão perceber, a pessoa está ali, confiante, segura, ela vai falar. E assim a gente vai poder tratar essa questão. Agora, quando o médium é fascinado, é só ele que tem o mentor, é só ele que sabe avaliar. O que ele fala, é só ele que comunica com Bezerra. É só ele que traz as melhores mensagens, a mensagem que o outro traz. Não é boa, né? Não, está vazia. Aí você vai ver uma mensagem até bem parecida, mas a vaidade não permite. É um grande risco do grupo mediúnico, a fascinação e a mistificação. E a mistificação é até um pouco mais séria do que a fascinação, se a gente pode falar isso, porque a fascinação, normalmente essa pessoa se afasta. Esse grupo não serve para mim. Ela se afasta. A mistificação fica ali atormentando, enrolando, tomando tempo, desviando os assuntos, atrapalhando o ambiente. Então a mistificação é mais séria nesse sentido de reunião mediúnica. Porque o espírito não vai chegar e falar, esse grupo não serve para você, funda um outro. Não, ele vai ficar ali. Vai mentir. E aí o tempo que a gente teria para acolher esses irmãos, a gente dedica a esse. Normalmente eles vêm como grandes sábios. São grandes sábios, vocês não sabem, se eu não falar para vocês, vocês não conseguem caminhar. E a gente está ali estudando, não, porque vocês não estão conseguindo. Olha, o que eu estou falando é que é verdade. Né? É um espírito mistificador. Quantas vezes a gente vê, ouve e sabe de uma reunião mediúnica que acabou por conta disso? Aquele espírito acionado ou ligado, aquele médium também vaidoso, tomou conta de tudo. E aí as coisas precisam acontecer como eu acredito. Ah, mas o outro está dando manifestação. Para, porque agora o mentor vai falar. Já teve essa situação. Parar a manifestação no meio, porque o mentor queria falar. Que mentor é esse que não espera? Se ele é um espírito mais preparado.
Se ele é um espírito mais preparado, você pode estar lá numa psicografia. Aí você fala assim, não vou assinar não. O que ele vai falar para você? Assina agora que eu estou mandando? Ou, tudo bem, meu irmão, não precisa, o importante é a mensagem. Não é? Ah, mas era Bezerra. Pode ter certeza que Bezerra vai falar. Não precisa assinar, mas passa a mensagem. Agora, se ele brigar com você, vai assina assim que eu estou mandando, já não é um espírito tão bom assim. Né? A mensagem pode ser linda só falando de Jesus. Se ele brigou com você por causa da assinatura, esquece. Para nossa alegria, eles não são tão fortes assim, tão resistentes assim. Quando a gente oferece resistência a eles, eles vão procurar outro. Estou tentando aqui, mas ela não quer, então vou procurar um outro que é muito mais fácil. Tem aqueles que são os nossos, vamos colocar inimigos, né? Que a gente tem reajuste com eles. E aí é afinidade. Se a gente tem reajuste, a gente tem aquele ponto de afinidade. Então, muitas vezes a gente pode senti-los, a gente pode ver ações deles por meio de outras pessoas ou espiritualmente. Mas, de toda forma, qual que é o remédio para que a gente se livre dessa situação? Ação no bem, mudança de comportamento moral. Se eu não quero, não vão me atingir. Todo tratamento espiritual, a gente fala, precisa estar atrelado a um tratamento médico. A gente tem que fazer os dois, porque nós somos duos, né? Nós não somos um, nós somos duos. Temos carne e temos espírito. Então, precisa de um tratamento que atinja a carne para controlar tudo isso, porque uma crise de ansiedade, o seu princípio é no espírito, mas atinge o corpo. Então, você vai controlar tanto as reações do corpo quanto as reações do espírito. E isso tem que fazer esse tratamento conjunto. Não pode deixar de tratar o espírito, muito menos a carne. A gente sempre fala, todas as vezes que a gente sente alguma coisa, não pense que você vai para a mediúnica ou para um centro espírita e lá você vai resolver todas as questões. Tem o tratamento médico para todos nós. Mas, de toda forma, atrelado a esse tratamento médico, é essa mudança de postura que a gente precisa ter. Tá bom? Então, a gente, depois de fazer esses adendos aí, a gente vai para o que é o diálogo. Né? Vamos para os dialogadores, então. Falar de mediunidade é isso, gente. A gente vai puxando, vai vindo tanta coisa, tantas dúvidas, tantas questões, tanta experiência, porque todos nós temos experiências, né? Mas o que é diálogo? Alguém sabe? Já tá falando. Uma conversa. Uma conversa. E isso é exato. Isso que a gente não tem vivido mais, né? A gente está numa falação, mas diálogo a gente quase não tem. E um dos integrantes da reunião mediúnica é um dialogador. E aí, gente, uma coisa que tem atingido a mediunidade assim, fortemente, ansiedade. O dialogador quer ir lá e fala assim, aqui, faz isso, faz isso. Então tá, vai meu irmão, vai com Deus, né? Acompanha esse que está aí, vai nessa máquina, então vai, tem que atender o outro, né? E aí a gente tem que pensar que diálogo é essa via de mão dupla. É ouvir, é falar quando necessário, é escutar de novo, é às vezes não falar nada. Esse é um diálogo. E lembrando que diálogo não é só da boca. O diálogo nosso na mediúnica também vem do coração, vem da postura, porque às vezes você está falando Jesus e está sentindo, meu Deus, mas ele de novo, né? Semana passada eu tenho certeza que era ele que estava aqui. Não, meu irmão, e o seu coração está vibrando outra coisa. Qual o diálogo que ele está ouvindo? Da sua vibração. A sua cabeça está lá em casa pensando, na hora que eu chegar eu tenho que fazer isso, aquilo. Pois é, meu irmão, fala. E ele está falando. Você está, ainda falta aquilo, ainda falta... Ih, esqueci de passar no mercado. E ele está te contando a dor dele. Aí você pensa, nós encarnados, quando vamos conversar com uma pessoa, a gente quer isso? Não. Quer atenção. E olha que a gente sente menos o outro porque a carne ainda encobre. Imagina o desencarnado. Ele está percebendo a sua vibração. Então o diálogo é muito mais do que aquilo que você fala.
É aquilo que você vibra. E aí, de qualquer forma, seja no pensar, seja no agir, às vezes a postura que o dialogador chega já é uma postura agressiva ou não. Por isso que o trabalho com criança é muito interessante. Porque às vezes você está falando uma coisa com ela e fala assim, mas você tá brava. Aí você fala, tô não. Tá brava sim. Não tô. Né? Aí sai. Aí você fala, eu tô. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Dependendo de como você chega, ele fala, o que foi? Por que você tá assim? O espírito fala com a gente. Por que você tá nervoso? Não, meu irmão, eu não tô nervoso. E aí você tem que trabalhar em você ali em segundos para tirar aquela sensação, para realmente estar ali focado no que você foi fazer, no amor que você foi entregar. Então, diálogo é isso. Esse é o medo que as pessoas têm de ir para a mediúnica, né? Ele vai falar tudo na frente de todo mundo. Vai não, porque ele pode acessar a gente até certo ponto. Ele acessa mais os nossos sentimentos do que os nossos pensamentos. Ele não vai estar lendo os nossos pensamentos, porque se você está ali num trabalho, a própria espiritualidade não vai permitir isso. Quando ele chega e fala assim, te acompanhei o dia inteiro, eu vi o que você fez. Foi porque foi permitido por você e pela espiritualidade, porque era um aprendizado para ele. Agora, normalmente isso não acontece. Não fica preocupado que ele vai contar seu presente, passado e futuro, porque ele nem tem acesso a isso, né? Ele vai sim usar de algumas palavras que podem tocar o seu coração, por isso você tem que estar muito preparado. Porque se ele não está numa vivência tão distante da nossa, a dor dele é a mesma que a nossa. Por isso que às vezes é muito difícil você saber, é meu ou não é meu? Não tem essa pergunta? Todo mundo faz essa pergunta. Como saber se é meu ou se não é meu? Se é animismo ou se é manifestação? Porque as dores são muito parecidas. A diferença é que vão passar questões na sua cabeça que não passariam normalmente. Eu não falaria assim, eu não usaria essa palavra. Peraí, essa dor parece com a minha, mas eu não estou vivendo isso. E ali você vai avaliando. Peraí, não é meu. Não é meu. Porque raros são aqueles médiums que não fazem essa afinização assim mais lenta. Normalmente é uma coisa lenta. Não é você sentou ali de repente e manifestou, não. Tem uma afinização, tem uma conexão. Você começa a ouvir as primeiras mensagens e aí quando a gente fala ouvir, não é como a gente está ouvindo aqui. Mas você ouve espíritos? Sim. Como? Dentro da minha cabeça. Você vê, mas não é com esse olho que a gente está vendo todo mundo. É dentro de nós, é uma visão diferente. Você percebe o ambiente da sala? Percebo, mas não é da mesma forma que a gente está aqui encostando em tudo. Parece que encosta, mas não encosta. Quando a gente fala, a sala está muito cheia. Parece que está todo mundo apertadinho, só que a gente não está encostando efetivamente em nada. Mas é como se tivesse. Isso a gente precisa passar para o médico para que ele se sinta tranquilo, né? São questões assim que a gente precisa passar. Por isso o grupo precisa estar coeso. Falar mais? Não, é só mais uma coisa. Então fala. Outra coisa que é interessante a gente entender é que não vai acontecer dentro da reunião, muitas vezes o que a Gisele colocou, durante o diálogo, o espírito tentar de alguma maneira intimidar o processo do diálogo. Porém, a gente está sobre a orientação e o amparo de uma espiritualidade. Entende o que o dialogador já tem condições ou não de oferecer de recursos e de não se assustar. Então, dependendo do processo e da reunião, o espírito vai falar com o dialogador. Você tem atrapalhado o meu trabalho. Eu não estou gostando do que vocês estão fazendo. Ou seja, isso tudo, né, vai fazer de repente você pensar assim, meu Deus, e agora ele vai me perseguir? Relaxa, né? E esse tipo também de abordagem, a espiritualidade cuida, para o dialogador mais experiente conduzir e não se permitir, né, se sentir ameaçado.
Se eu sou um dialogador menos experiente, óbvio que isso não vai acontecer. Nenhum tipo de direção espiritual vai permitir. Né? Por isso que tem, obviamente, sempre uma reunião de educação mediúnica tem um dialogador mais experiente, que normalmente é o que dirige a reunião, né? Até orientando aqueles dialogadores que vão atender cada situação. Então, o dialogador, esse mais experiente, ele está intuído o tempo todo. E às vezes ele vira e fala assim, agora atende você, para dar experiência para aqueles menos experientes. Então ele não está desamparado, ele não está desconectado com a espiritualidade, ele só não está envolvido de maneira ostensiva. Então é porque senão... Ele está o tempo todo intuído e inspirado. Porque senão a gente fala assim, o espírito nunca vai falar coisas para você que te exponha. Pode falar sim, mas o dialogador que já está preparado para dizer para aquele espírito que ele não tem uma autoridade moral que o permita também não ter imperfeições, e que a gente está ali para todo mundo crescer. Se o dialogador não tem essa segurança ainda, a espiritualidade não... E o próprio médium também, ele vai controlar as palavras desse espírito. Não é de uma maneira tão... Né, porque eu acho que se alguém que tem pretensão de ser dialogador, é entender que tudo flui de uma maneira muito serena também nesse processo. Por isso que quando a gente fez esse seminário lá no Amor ao Próximo, junto com esse eu coloquei os médios psicofônicos, justamente para a gente saber como é essa relação, porque pode acontecer sim de uma fala ou outra, e é importante a gente lembrar que a orientação, por exemplo, numa educação mediúnica isso é mais desafiador, vamos colocar assim. Não ter manifestações paralelas, né? Um médium falar e o outro falar ao mesmo tempo. Mas numa enfermagem, isso já é mais controlável. Por que a gente fala a orientação é não ter manifestação paralela? Porque se o trabalho é de educação mediúnica, educação do médium, cada manifestação que tiver, o médium está se educando em uma parcela. Então, se dois estão falando ao mesmo tempo, não tem tempo eu, como médium, prestar atenção também e aprender com aquela manifestação. Ou ainda, se eu estou numa educação mediúnica, os papéis não estão totalmente determinados. Eu posso ir para uma mediúnica que me exija trabalhar a psicofonia. Eu posso ir para uma mediúnica que me exija trabalhar a sustentação. Porque nós podemos desenvolver todas as mediunidades. Às vezes tem um médium que tem várias. Em cada reunião ele funciona como um instrumento. Por quê? Naquela reunião que é organizada pela espiritualidade, isso é importante a gente pensar. Por que mesmo quando o espírito vem falar alguma coisa muito pessoal, o doutrinador ou o dialogador pode, ou esclarecedor também, né? Outro nome, pode controlar a situação, porque aquilo já foi organizado pela espiritualidade. Aquele dialogador bem preparado, por isso ele precisa se preparar, ele precisa se reconhecer e aceitar que ele é um médium. Ele bem preparado vai ouvir as inspirações, as intuições que vão chegar. E ele vai conseguir controlar toda essa questão. Então, se está falando algo muito pessoal, ele tem como intervir, para não expor ninguém, nem se expor, né? Então essa preparação não é só do médium sensível, é de todo mundo. E aí diálogo é conversação entre duas ou mais pessoas. Entre duas ou mais, mas isso na mediúnica, como que é? A gente tem que lembrar que nós temos mentores, né? Tem o mentor da reunião. Então quando a gente vê um esclarecedor, um dialogador, conversando com um espírito, a gente às vezes esquece que tem o médium ali, tem o mentor de todo mundo, tem aquele que organizou a reunião. Então o diálogo ali é muito mais do que entre dois. São muitos que estão dialogando. Você vai ouvir duas vozes, mas são muitos dialogando. E se dá entre iguais e diferentes e nunca entre antagônicos. Diálogo é um falar, o outro falar, mesmo que a gente não concorde, a gente continua falando. Mesmo que a gente saia dali ainda não concordando com o outro, a gente conversou.
Agora, quando a gente está brigando, isso é embate, não é diálogo mais. Então, se chega um espírito, você briga com ele, não é mais um diálogo. Foi briga. Briga entre um desencarnado e um encarnado. Mas nunca foi um esclarecimento. E a gente já teve notícias disso, né? Na hora que o espírito começa a narrar alguma coisa que dói muito no dialogador, então vai embora, pode ir embora, tem lugar aqui para você não. Parece notícia, história assim inventada, mas não é não. A gente já teve narrativas assim, né? O verdadeiro diálogo supõe um clima de boa vontade e compreensão recíproca. E aí a gente sempre pergunta, não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizandos por meio de sábios conselhos? E aí conselho, né, a gente ficar falando com ele, não. É a gente agir. A gente age no bem. E ele fala, ué, mas ela está fazendo bem? Eu estava com ela porque ela fazia o mal? Peraí. É possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Por que a doutrinação em ambiente de encarnados? E isso está lá no Missionários da Luz. Porque uma coisa que a gente pergunta é, mas se a espiritualidade organiza tudo? Se ela sabe qual que é o médium mais preparado? Qual que é o médium que pode atender aquele espírito? Aquele espírito vai trazer essa questão. Porque não pensa também que os espíritos vão entrando ali, né? Eles são organizados. Hoje você vai ser atendido. Hoje você foi convidado a estar na mediúnica. E aí eles vêm com a equipe espiritual. Eles podem até falar, eu estava passando na rua e entrei, mas isso não é uma verdade, isso é uma impressão que eles têm. Eles acreditam nisso, mas não foi assim que aconteceu. A equipe levou. E nesse levar, ele já olhou, olha, esse aqui pode atender esse aqui, aquele pode atender esse, aquele tem condição para atender esse. Então tá tudo organizadinho, não preocupa. Ninguém vai ter um espírito que não é capaz de acolher e de atender. Então, se ele chegou, é porque a equipe tem como. Tanto é que quando a equipe não se prepara, não quer mais estudar, acha que está o máximo, já li o livro dos médios, estou ótimo. O que acontece na mediúnica? Não vem mais espíritos. Por quê? A espiritualidade que organiza, está vendo, esses médios não estão se preparando. Por que eu vou levar um irmão que está em sofrimento para um grupo vaidoso que não está preparado para receber? Por que eu vou tirar ele daqui, em vez de levar para outra mediúnica, eu vou levar para aquela? Então eles começam a não trazer mais. Aí a gente fala, nossa, não está tendo nenhuma manifestação. Por quê? E aí tem reuniões que você vê só mentores vindo, né? Vem um mentor atrás do outro. A gente teve uma vez, conversando com os amigos numa capacitação, a pessoa falou, o mentor veio, falou a mensagem, e aí a gente já estava, isso foi no início da reunião, a gente já estava encaminhando para os atendimentos, aí ele voltou e falou, peraí, eu esqueci de falar uma coisa. Eu falei, peraí, que mentor é esse que esquece? Peraí que eu esqueci de falar uma coisa. Então já não era um mentor, já era alguém que veio tomar tempo da reunião. E eles tão vaidosos com mentor, que se deixaram levar. E aí o que aconteceu foi exatamente isso, foi esvaziando a reunião. E não dos encarnados, mas dos desencarnados. É ruim quando isso acontece, porque a ideia de não conseguimos ou falimos, ela traz para a gente uma insegurança muito grande. E aí, para a gente voltar atrás e recomeçar, tem que ser um grupo que realmente admita, peraí, olha o que aconteceu, foi por nossa vaidade, por nosso orgulho. Vamos voltar lá atrás e estudar o Livro dos Médios de novo. Vamos buscar as obras subsidiárias corretas, porque muitas vezes as pessoas estão estudando, mas estão estudando qualquer coisa, né? A gente tem tanto livro que se diz mediúnico e que a gente sabe que não é. Então, ficar com as obras mais seguras, aquelas que orientam realmente o que a gente tem que fazer. A gente já teve situação que paramos as manifestações e vamos estudar. E aí era no mesmo horário, e aí foi estudando de novo, aí depois fizemos o processo de diminui o estudo e deixa um final para uma radiação, depois diminui um pouco mais, vamos ver se vai ter alguma manifestação. E isso sem ansiedade de que precisa ser amanhã. Então,
eu falo, é um tratamento de novo. É uma recuperação de uma reunião mediúnica. É começar de novo com o estudo e depois ir diminuindo o estudo e aumentando esse tempo para a manifestação e ver se ela acontece. Se essa avaliação for constante, a tendência é que não aconteça esse fato de não ter manifestação. Agora, quando não tem mais e isso perdura, precisa de parar. E aí é que a gente faz muito lá. A gente faz uma reunião, como a gente fala, né, administrativa. Mesmo nas reuniões de educação mediúnica, a gente tem o costume de fazer pelo menos 4 vezes ao ano. Olha só. Porque naquele dia ali, que a gente vai reler a diretriz daquela reunião, o que é para ser feito aqui, por quê? Mas eu já estou lá 20 anos. Mas você lembra mesmo o que está escrito lá? A gente esquece a codificação, gente. Então, vamos ler a diretriz de novo. Vamos levantar os pontos que nesse tempo aí a gente viu que precisa estudar mais profundamente. Vamos perceber os nossos sentimentos, a nossa postura nesse grupo aqui. Então, é aquele tempo que a gente precisa. Então, lá no Amor ao Próximo, a gente faz de 4 vezes ao ano, pelo menos, essa reunião administrativa. A gente já combina com eles, a gente faz as leituras, a leitura do Evangelho, a leitura do capítulo que for lá, da obra que for, e depois a gente vai para a administrativa. Olha o que aconteceu, o que a gente precisa olhar, quais os cuidados que a gente precisa ter. Perceberam que caímos a produtividade, aí produtividade não é aquela do mundo, né? A produtividade de atendimento, ou vocês perceberam que os médios estão faltando muito, que tem isso, né? Às vezes tem médico que está faltando muito. Perceberam que aquele momento ali que é o momento de falar tudo. E falar no geral, né? Não podemos nos atrasar, não podemos faltar. Porque às vezes é isso que está atrapalhando, a pessoa chega muito agitada, o grupo já está todo ali. Aí a pessoa entra pela porta e bate na cadeira, aí não sei. Aí quando vê, não, tô. Aí faz aquela carinha de Chico Xavier e vambora. Não é assim, gente, não é desse jeito. No mundo que a gente está vivendo, a gente precisa de um tempo para acalmar. E fica parecendo que é muito, mas quando a gente vê o resultado de tudo isso, a tranquilidade que a gente tem de virar para um companheiro e falar assim, olha, hoje não deu. Hoje você estava muito agitado. Hoje, o que aconteceu que você chegou desse jeito, né? Ou então, o que aconteceu que você não deu a manifestação? Por quê? Os médios mais experientes, às vezes, percebem o espírito do lado do outro companheiro. E ele está lá e ele não manifesta. Aí você tem a liberdade de virar e falar assim, por que você não deu a manifestação? Ele estava aí. E a pessoa ter a tranquilidade de ouvir isso, tem que ser um grupo que trabalhe isso sempre. Sem melindre, né? Sem melindre. Porque vaidade e orgulho, gente, tá? Se a gente não tá com ele assim aflorado, ele tá bem escondidinho, doidinho para nascer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então um grupo que faz uma administrativa num dia que pode falar mesmo, amorosamente, claro, você não vai falar, ó, você aí, né? Amorosamente, a gente vai falar, a gente corre menos risco de cair numa situação dessa que depois para retornar é muito difícil. Né? O grupo tem muito tempo, e a gente ainda faz. E a gente tem que lembrar que no mundo espiritual eles também têm as organizações. Eles se organizam. Será que eles não têm, né, reuniões de administrativas entre eles? Peraí, a gente precisa melhorar nisso e naquilo? Claro que tem. Por isso que o diálogo, ele não é só de encarnado para desencarnado. Ele é entre os companheiros. Somos todos espíritos. Por isso que a gente precisa reforçar. Diálogo não é uma conversa de um lado só. Diálogo é ouvir, falar, concordar ou não, mas sair dali resolvido, né? Então, quando a gente faz uma administrativa, a gente está fazendo um diálogo. Onde a gente está colocando os pontos, o outro pode até falar, olha, tá, eu não senti assim. E isso também não é um problema. A gente não está ali para brigar, a gente está para resolver. Isso se tiver algo para resolver. E aí a pergunta no Missionário da Luz que André Luiz faz, por que essa doutrinação no ambiente dos encarnados? Se a espiritualidade organizou, se eles sabem mais do que a gente, por que traz os espíritos para cá? Né? E a resposta foi,
É semelhante à medida em imposição no trabalho. É imposto? Precisa? É obrigatório? Né? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores no nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir com mais intensidade e benefício dos necessitados que se encontram cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Então, um desencarnado não tem mais corpinho físico. E esses irmãos que estão nas dores, muitas vezes eles ainda estão atrelados à matéria. Então, quem que é mais fácil conversar com eles? Quem ainda está na matéria, né? Porque eu ainda estou passando aqui frio, fome, sede. Ele chega falando, eu estou com sede. Para o mundo dos desencarnados, dos espíritos mais elevados, não tem sede, porque ela não tem matéria. Então, quando ele chega falando, estou com fome, eu sei o que é fome. Aí eu posso imaginar como que é acolher alguém que está com fome. Então, a linguagem fica muito mais perto. É como se você quiser conversar com uma criança, é mais fácil um jovem falar com uma criança do que um adulto. Porque a linguagem do adulto já está muito distante da criança. O jovem está ali no intermediário. Então é como se fosse um comunicante aqui, o esclarecedor aqui, o intermediário é o jovem. Nós fazemos esse papel. Tem um espírito que sabe como esclarecer. Ele vai intuir o dialogador que vai conversar com o espírito. Porque o dialogador está perto, está na carne. Quando ele fala, eu estou com raiva, a gente ainda sente muita raiva. Né? Se fosse um espírito mais evoluído, ele ia falar assim, nossa, quanto tempo que eu não sinto raiva. Deixa eu estudar o que é isso, né? Deixa eu ver o que é isso. Então a linguagem nossa fica mais próxima. E aí a gente precisa pensar na linguagem que a gente utiliza como dialogador. O que eu vou falar com ele? Vem um espírito às vezes que me diz que viveu há 2000 anos. Aí eu vou falar para ele, manda uma mensagem de WhatsApp, né? Ele não sabe o que é isso. Então eu tenho que lembrar, olha, se ele está falando há 2000 anos, o que tinha naquela época que eu posso usar de recurso? Por isso que ele precisa se preparar, ele precisa estudar, ele precisa conhecer. Não estudar somente o livro dos médiuns. Saber de história, geografia, política, o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo. Porque vem um espírito falando que tirou a sua própria vida. E eu não estou nem sabendo que isso está acontecendo no mundo. Vem um espírito, às vezes, que desencarnou há pouco tempo, falando que desencarnou porque caiu, sei lá, de um parque. Eu nem sabia que tinha isso. Eu não preciso me aprofundar, mas eu preciso saber. Porque dependendo da narrativa que ele me trouxer, o que eu vou falar com ele? Olha, eu desencarnei porque fiquei horas e horas no PlayStation. Aí eu falo, o que é isso? Né? Vou cutucar o outro, o que é PlayStation? Eu tenho que saber o que as crianças, os jovens estão fazendo, o que os adultos estão fazendo, porque PlayStation não é só para criança e jovem, né? A gente gosta. Então eu tenho que saber. Né? Eu desencarnei porque eu segui o jogo da internet lá, ó, que me falava que era para fazer isso, isso e isso, e acabou que eu desencarnei. Eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo no mundo. Porque realmente, para aquele que está mediunizado, e aí eu falo por experiência própria, aquele que está mediunizado, envolvido com o espírito, se alguém encostar, você fica mal, mas você fica muito mal. E aí acabou, né? Você não consegue mais nada, você se sente mal, precisa de paz. É capaz de, no final da reunião, você ainda está mal. Por quê? Seu perispírito está expandido. Você já está comunicando com um que traz uma energia que não é sua. Então você está ali, vamos colocar aqui, sobrecarregado de energia. Tem um dialogador que está trazendo o diálogo, que é outra energia. E se alguém te encosta, é como se aquilo fizesse assim, juntasse energias que você não estava esperando. Porque, assim, os relatos e o sentir é de que não funciona muito bem. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com questões pessoais. Uma simbiose. O médium está em transe e imagina assim, é como se você fosse expandindo
E aquilo vai dando espaços entre as suas moléculas. Gente, é uma explicação muito didática, tá? Vai dando espaços. É como se algo entrasse naquele meio que você desfragmentasse. É essa a sensação de choque, sabe? É como se você se perdesse. Então você fica meio atordoado mesmo. Não causa dor, tá? Quando a gente fala assim, é um choque, a gente pensa aquele choque que deu dor. Não causa dor, mas dá um desconforto extremo. Extremo, porque às vezes a gente fica com medo, né? Eu vou para mediúnica, eu vou sentir dor. Não, não é assim. Mas causa um desconforto extremo, que aí o passe vem justamente para regular aquelas energias que desregularam ali. Então, assim, não é algo corriqueiro. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas às vezes, por exemplo, que aconteceu comigo, eu senti desconforto, né? E aí na avaliação a gente foi falar isso. Por exemplo, tem uma amiga que fala, não me aplica passe. Porque normalmente a gente tem esse costume, né? Aplicar o passe depois da manifestação. Não me aplica passe, porque ela ainda está envolvida, ainda está perispiritualmente expandida. E na hora que o médium chega para aplicar a passe nela, é essa sensação. Ela fala, não me aplica, deixa no final, se eu precisar eu falo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui um fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemos-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para propiciar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhe o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Né? E aí lembrando, por que a gente fala dialogador, doutrinador, esclarecedor? Por muito tempo a gente só falou doutrinador. Só que a gente entende que doutrinador é aquele que leva uma doutrina. Ou seja, eu ia para lá e ensinava tudo para ele e pronto, agora vai, meu irmão. Aí a gente começou a falar, vai ser esclarecedor. Então eu vou trazer essa doutrina, vou explicar para ele, vou esclarecer. E aí a gente falou assim, não, mas não é uma conversa, não é um aprendizado duplo. Então é um diálogo. É onde a gente aprende, a gente troca. Então a gente fala hoje dialogador, justamente porque temos essa indicação aí, ó. É uma conversa onde todo mundo aprende. Aí a gente passa para cá. Como pode um homem ter a esse respeito mais influência do que tem os próprios espíritos? Porque a gente fica pensando, será que a gente consegue? Né? O que a gente está fazendo lá? Né? O que a gente faz? Né? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que lhes procuram atormentar. Então ele tem um débito comigo e eu com ele. Então ele vai chegar. Do que os espíritos, os outros espíritos mais elevados, dos quais se afastam o mais possível. Então, na hora que eles querem chegar, eles vão chegar perto de Jesus ou da Gisele? Né? Peraí, não sei, eu acho que eu vou para Gisele. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não os escutam e até riem dele. Depois, se aquele os sabe prender aí, não é prender não, né? Conquistar, trazer para perto. Acabam por se deixarem tocar. Eu vim para fazer o mal, mas ela está fazendo o bem. E ela está insistindo. Olha, até que ela fez hoje é legal, eu não gosto dela, mas até que ela está indo bem. E aí ele fica ali, te observando, porque ele está esperando o momento que você vai cair. Mas você está resistente no bem. Ele acaba o quê? Aprendendo. Por quê? Você vem para o centro espírita, você deixou eles todos ali fora? Não, muitos deles entraram. E aí tá esperando só você sair. Fala assim, na hora que ela sair daqui, ela vai continuar fazendo mal. Mas enquanto isso, eu vou ficar sentada aqui esperando ela. E o que ele está estudando? Mediunidade. O que ele está ouvindo? O Evangelho de Jesus. Tá te esperando. Mas ele está mais evangelizado do que antes. Né? Então acabam por se tocar. Deixarem tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar. E isso os apavora. E aí o apavorar eu não quero esse mundo. Quando a gente fala assim, a Terra vai passar para um mundo regenerado, e aí alguns não vão ficar, não é que a gente vai expulsar eles, não. Agora vocês não entram mais aqui, não é isso. Imagina a Terra de paz. Todo mundo querendo fazer o bem.
Todo mundo voltado para a caridade, para a felicidade. Eu não quero nada disso. Ô, gente chata, né? O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou procurar quem gosta do mesmo que eu. Então, eles vão se retirar. É a mesma coisa quando você vai numa festa que está todo mundo lá alegre, não sei o quê. Aí chega alguém, tá mal-humorado, que não queria estar ali. Você vê que ele fica um pouquinho e vai embora, né? É a mesma coisa. Assim como quando a gente vai num lugar onde a vibração não está muito legal, a gente, tem que ir. Aí você vai embora também. É a mesma coisa. Então, apavora aí é nesse sentido. O que eu vou ficar fazendo aqui? Então, se você está como um espírito elevado, né, no dia que a gente estiver lá, a gente pode parecer apavorante para eles. Que pessoa é essa que só quer paz? Isso me causa um temor, né? O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Isso é claro, né? Sua linguagem se identifica melhor, porém, com a natureza daqueles outros. Então não é que a gente está mais poderoso, que a gente está conseguindo, eles não conseguem sozinhos, por isso que eles nos chamam, não. É porque, por caridade, por saber que a gente precisa evoluir, eles nos convidam. E aí a gente vai ou não. E se a gente vai como convidado de algo que foi organizado por outro, a gente tem que ser o melhor convidado, né? O mais preparado. É a mesma coisa quando a gente é convidado para algum lugar e eles falam traje fino. Aí você vai com qualquer outra forma. Aí você fala assim, que importa isso? Mas a pessoa pensou naquilo tudo, organizou aquilo tudo. Você tem que contribuir com a sua parte, não é? A reunião mediúnica é isso. Alguém organizou e pensou naquilo tudo. Vá com a sua melhor roupa, que é seu perispírito limpo e preparado. Essa é a sua melhor roupa, né? Quando fala de veste nupcial lá no Evangelho, é isso. Você chegar vestido da sua melhor roupa, que é amor, que é tudo isso, e dedicação, responsabilidade. Essa é a roupa do espírito. Os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Lá no Amor ao Próximo, a desobsessão, a gente chama de enfermagem espiritual. Que são aqueles espíritos que estão mais comprometidos, ou seja, mais adoentados, frente aos desequilíbrios que eles trazem. Então, por isso que a gente pôs enfermagem. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles os instrutores da vida maior, os dialogadores ali que a André Luiz está falando, né? Lá no livro Desobsessão. São eles os instrutores da vida maior, utilizam em sentido direto para o ensinamento ou socorro necessários. E aí as nossas qualidades como médiuns dialogadores. Ter boa formação evangélico-espírita. Estudo. E aí eu preciso estudar só a codificação? Eu tenho que estudar o Novo Testamento também. Mas eu tenho que estudar só o Novo Testamento e a codificação? Eu também preciso me permitir conhecer também outras vertentes religiosas. Não quer dizer que eu vou trazer isso tudo para dentro do centro. Mas imagina, chega um muçulmano na sua reunião mediúnica falando de alguma coisa. Aí você fala, meu filho, aqui não vai dar não. Procura aí alguém que sabe disso. Você não pode saber o mínimo daquilo? Ou pelo menos os principais. Se você é o dialogador, você tem esse compromisso. O médium às vezes não tem, mas o dialogador tem. Por isso que a gente fala, um dos papéis mais difíceis é do dialogador. Porque ele precisa estar organizando tudo aquilo ali. Então nem você é dialogador, né? Será? Se você foi convidado a ser dialogador, você pode sentar como um médium psicofônico, que de repente você vai para o diálogo. Pode ter certeza. Vários começaram em outra atividade na mediúnica e quando vê, são levados para o diálogo. Porque a organização não é nossa. Eles te levaram para lá, te permitiram ficar no ambiente e agora vem tomar aqui o seu posto que a gente estava te esperando. Quantas mensagens chegam falando isso? Não preocupa, o médium está chegando, E a gente sabe que é assim, né?
Compromisso com a tarefa e comprometimento com o grupo. Qual que é a diferença de compromisso para comprometimento? Compromisso é eu saber que eu tenho dia, horário. Comprometimento é eu chegar muito bem preparado. Se eu tiver que faltar, avisar. Se eu não estiver bem naquele dia, falar com o dirigente. Eu não estou bem hoje. Aí ele vai definir se você continua ou não na mediúnica naquele dia. Se você estiver adoentado, falar, porque às vezes o médium fica tão afoito pela mediúnica que nem fala que estava passando mal naquele dia e vai assim mesmo. E aí? A espiritualidade está lá isolando, dando um trabalho com ele para não afetar o restante do movimento. Então o comprometimento é você ser verdadeiro com esse grupo. Gente, hoje eu não estou bem, o que vocês acham? Fico ou eu vou? Ontem mesmo a gente teve mediúnica, uma companheira, a gente falou, pode ir. Você não está bem para ficar aqui. Porque ela estava passando mal físico mesmo. Só que ela chegou e não falou. Aí quando eu fui conversar com ela, ela estava passando mal. Falei, vai para casa, você ficar aqui, você vai se desgastar. Ah, mas será que eles não vão me tratar? Em casa eles vão te tratar. Né? Ela ia ter um desgaste ali que ela não precisava. Então a gente tem que ter essa liberdade de falar e o outro liberdade de entender, de ouvir e questionar. Então graças a Deus a gente trabalha em grupos muito unidos, né, Marcelo? E uma coisa rara também, eu trabalho na mesma mediúnica que o Marcelo. Isso é meio raro, né? Trabalhar dois da mesma família numa mediúnica, por quê? Normalmente você está preocupado com o que o outro está ouvindo, né? Ligar seus benfeitores espirituais. Lembrar, você não está trabalhando sozinho. Apareceu um espírito com um desafio muito grande para você esclarecer. A quem você vai ligar? Mentor, por favor, me ajuda aqui. Eu falo, Jesus, senta aqui do meu lado, né? Vem aqui, me ajuda. O que eu falo para esse espírito? Ah, mas ele veio trazer aqui uma questão que eu não conheço. O que eu falo? Eles vão te mandar inspirações, né? Intuições. Esforçar para combater as imperfeições próprias, porque normalmente a gente quer combater a imperfeição do outro. Você não está fazendo bem o seu trabalho e a gente esquece de olhar para a gente. A ideia é olhar para cada um de nós, cada um olhando para si, imagina que maravilha. Eu sei mais o que passa dentro de mim do que Marcelo, apesar dele conviver comigo. Então eu sei a minha limitação, eu sei qual... E aí lá na codificação está escrito o limite das suas forças. E tem uma mensagem que fala, mas você sabe mesmo o limite das suas forças? Ou você está ficando aquém? Será que você está fazendo o que pode? Ter atenção plena, serenidade, compreensão, bem como imparcialidade, firmeza e gentilidade. Firmeza não é autoritarismo, né? Você tem que melhorar. Aí você fala isso para o espírito e ele vai falar, por quê? E nem dá submissão, né? Nem é submissão. É você ser firme. Firme no quê? A gente está aqui numa reunião mediúnica espírita. As nossas diretrizes são assim, o nosso estudo é assim. Então o que a gente vai passar para esse companheiro? Eu não preciso falar os números das questões do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, do evangelho. Eu não preciso. Mas a questão moral do Cristo precisa estar ali. Eu não preciso nem falar Jesus, mas o ensino precisa estar ali. Eu tenho que ter firmeza nisso. Eu não posso ficar ali passando a mão na cabeça dele. Porque senão ele vai continuar da mesma forma. E não foi para isso que ele foi. Aliar humildade e energia, respeito e disciplina. Ter atenção plena no atendimento e no problema, né? Porque muitas vezes a gente já viu que a pessoa é tão hiperativa que ela está esclarecendo aqui, prestando atenção no esclarecimento do outro. Ah, mas aquela hora que você fala, mas como você não estava esclarecendo? Como você estava prestando atenção no que eu estava falando? A hiperatividade está atingindo os médios, então a gente tem que ter calma e focar naquilo que o Espírito está nos falando. O que ele está trazendo? Ao mesmo tempo que ele está falando, você está raciocinando, você está sentindo, porque às vezes o que ele está falando não é a verdade. Então presta atenção para você sentir o que ele está... Por isso que eu falei, o diálogo não é só fala, você precisa sentir.
Porque muitas vezes ele está falando, não, eu sou ótimo, não sei porque eu estou passando por isso. É igualzinho a gente, né? Igual assim. Aí você fala, é mesmo? E deixa, e vai perguntando, e vai fazendo pergunta. Até chegar um momento que ele vai falar assim, mas por que você está me perguntando tanto? Eu já te falei que eu sou ótimo. É igual a criança, né? Eu não estou nervosa. É isso aí. Então deixa ele falar e vai perguntando que ele vai se abrir. Ele vai se colocar. Saber dosar a verdade. Porque verdade demais de uma vez ofusca. Então, às vezes, você quer esclarecer, e aí você fala, você sabe que você morreu, né? Ele fala, eu? O quê? Morre de novo. Morre de novo. Né? Então, não é assim. Você já sabe que desencarnou. Mas às vai... vezes ele foi lá só para você falar isso também. Mas vai com cuidado. Vai com cuidado. Procura saber se ele sabe. Fala pra ele, mas você percebeu que as pessoas não estão te respondendo? Eu falo dentro de... eu falo dentro de casa, ninguém me ouve. Você já percebeu? Você percebeu que eles não te oferecem mais um cafezinho? Não me oferece. Você já percebeu que você não foi dormir mais? Não foi trabalhar? Não fui. E aí ele vai percebendo. E a hora tá passando, né? E ele vai percebendo. Então, às vezes, você não precisa chegar para ele no primeiro momento e falar, meu irmão, você já morreu. Deixa que ele perceba. Porque muitas vezes ele vai chegar ali e ele não vai perceber. E não vai ser nesse esclarecimento que ele vai ter noção que ele desencarnou. Mas você vai com cuidado, levando a verdade ao ponto que ele possa absorver. Nenhuma arrogância que represente ácido nas expressões verbais. Nenhum pieguismo que seria teia viscosa a deter os movimentos da lucidez. Nenhum gracejo improcedente que signifique nota de desatenção ao companheiro doente. Porque muitas vezes o espírito fala de uma forma e a gente já viu o esclarecedor meio que rindo. E aquilo dói. Porque você não sabe, às vezes ele está falando aquilo e é tão profundo que para ele, vamos supor que é um espírito que desencarna sob o efeito do bullying. E aí na hora que ele chega e fala, o esclarecedor ri de novo, o dialogador ri de novo. A pessoa que dou. Então é a gente pensar, e eu, se fosse eu? O que eu queria? Né? Nenhum desafio ou desacato que se tomaria irrefletida loucura, uma vez que, sendo frágil a estrutura moral da maioria dos indivíduos, certamente não resistiria à investida invisível, audida da provocação. Nenhum descontrole emocional capaz de impregnar o diálogo com a sombra do desequilíbrio. Porque se as nossas questões são tão próximas, muitas vezes o que ele vai falar vai doer em mim, como dialogador. Eu vou falar assim, ele está implicando comigo. Ele está querendo me testar. E a gente começa a fazer uma guerra de pensamentos e falas com ele. Você está querendo me enrolar? Né? Você leva para o lado pessoal, né? Leva para o lado pessoal. E aí a gente entra nesse descontrole emocional, que não pode existir. Por isso o preparo precisa acontecer. Para saber que eu posso chegar lá e realmente ele me falar alguma coisa querendo me testar. Mas eu não posso entrar nessa questão com ele. Nesse desafio que ele me faz. Esteja atento, evite o uso de chavões e ditados populares. Porque muitas vezes a gente já percebeu isso e isso não dá certo, né? Tem coisas que a gente fala no nosso dia a dia que não serve para reunião mediúnica. Porque hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa que a gente usou nos anos 80 que a gente tirou da nossa vida, né? Que a gente já sabe que dói. Reflita antes de citar autores, acontecimentos, tecnologias, familiares. Olha, meu irmão, a sua mãe aí do lado. E às vezes o problema dele é a mãe. Ah, porque como dizia o poeta tal, eu não gosto de poesia. Né? Ah, porque quando inventaram o celular, o que é isso? Às vezes trava a fala do espírito ali, porque ele está pensando, o que é isso que ele está me falando? Então, procura saber melhor. E não é que a gente tem que saber profundamente, mas procura saber melhor. Se ele te fala que ele mora num campo,
Que assunto que você vai ter com ele? Vai falar de ônibus, né? Não, você vai falar de assuntos do campo. Não lembra Jesus? Ele não fez isso com a gente? Com a mulher ele falou de fermento. Com o trabalhador ele falou da vinha. Com o pescador ele falou de peixe. Com os doutores da lei ele falou de sinédrio, ele falou de moedas, ele falou... Os doutores do templo lá, ele usava dracma perdida, né? Ele usava isso, o óbolo da viúva. Então é isso. Ele trouxe para a gente uma realidade, vamos falar dentro daquela realidade. Não se apresse na identificação de identidade de gênero. Porque algumas vezes a gente já viu o espírito reclamando, eu sou homem, eu sou mulher. Você pode estar sentindo que é uma energia feminina. Mas se ele falou com você, eu sou um homem, é assim que você vai tratá-lo. É assim. Eu sou homem. Você está vendo, o médio vidente está vendo uma mulher, mas se ele falou, eu sou homem, é homem. Porque ele pode estar rememorando outras encarnações, ou o sentimento que ele traz, ou o desencarne dele foi por essa questão. A gente nunca sabe, né? Então não apressa, não. Usa às vezes termos mais neutros, né? E usar termos neutros posso te ajudar? Você veio conversar? Fica à vontade. Eu não dou ela, ele, né? Estamos aqui para te acolher. São termos neutros. Tenha noção da realidade dos acontecimentos atuais. Cuidado com as identificações em suas causas pessoais, aquilo que te toca. Não dê espaço à ansiedade. Calma, dá tempo, né? Regule o tempo do atendimento. Você não vai ficar 1 hora com o espírito e 5 minutos com o outro. Regula mais ou menos para que dê para atender a todos. Porque aquele que às vezes vem para confundir a reunião, ele quer tomar tempo. Você percebeu que está passando muito de 10 minutos, 15 minutos? Falou, nós temos mais pessoas para atender, eu entendo a sua dor, mas outras pessoas vão cuidar do seu caso, eu vou te encaminhar aqui para um outro amigo meu, e a espiritualidade já está ali, fazendo isso tudo, chamando o amigo para acolher. Eu vou te encaminhar, porque agora eu preciso atender. Esse foi o primeiro atendimento, trabalha como se fosse hospital, né? O primeiro atendimento é aqui, depois a gente passa para o especialista. Faça isso, sem problema nenhum. Não se aproximem demasiado do médium, não toque, é o que a gente falou. Isso traz muita dificuldade. E isso traz muita dificuldade, às vezes, para manifestação. Porque na próxima você já fica com medo. Se você passou por uma situação dessa, na próxima você fica com medo. Avalie a necessidade das induções mentais. Quando a gente vai falar, tá vendo essa maca aí? Pode se deitar. Será mesmo que todo espírito a gente tem que mandar para a maca? Agora você está sentindo sono. Será mesmo que todo espírito tem que dormir? Agora você está vendo seu parente e tal. Será que ele mesmo tem que ver sempre esse parente? Então, a gente tem que avaliar isso. Não se acostume ao encaminhamento da hipnose, né? Não se acostume a determinar, fazer um padrão, porque tem dialogador que sempre usa o mesmo padrão. Para cada espírito é um atendimento. Prepare-se, o dialogador se aproximará e fará a saudação simples, cortês, respeitosa, fraterna. Se, apesar de assim acolhido, o espírito ainda não esboçou nenhuma palavra, e aí a gente tem que lembrar que tem espíritos que não vão conseguir falar com a gente. Por questões, às vezes, que ele ainda tem marcado no seu perispírito, ou pode ser um espírito em condição ovoide. Ele não vai falar. E aí? A gente tem que saber que o diálogo vai além da palavra, né? Ainda não esboçou nenhuma palavra, o dialogador pode falar fraternalmente. Estamos ao seu dispor, prontos para ouvi-lo, ou como vai você. Então a gente usa algo assim para ver se estimula, porque a gente teve na nossa mediúnica uma vez um espírito que não conseguiu falar, mas ele foi tão bem acolhido que ele se esforçou tanto para pegar um lápis e escrever 2 letras. Então a gente viu que ali ele se sentiu bem, que ele se esforçou. Não dava para ler o que ele escreveu, mas ele fez essa comunicação.
Então ele se mostrou, eu estou aberto, eu só não estou conseguindo. Então ali foi o diálogo. Foi o diálogo dele. No começo do diálogo é preciso que saibamos ouvir o comunicante para podermos perceber quem é, a que veio, se ignora ou não o estado espiritual, se pode dialogar com clareza, qual a sua história, a motivação ou razão para se apresentar em nossa reunião. Está lá no Terezinha Oliveira, né? Natural venhamos a compreender no visitante dessa qualidade um doente. A gente precisa pensar nisso, porque aí tudo que ele nos falar, a gente tem que ficar analisando, é como se fosse um médico ou um psicólogo mesmo, não quer dizer que a gente vai exercer as nossas profissões, mas como se fosse para analisar o que ele me traz. Será que é uma verdade? Será que é isso que ele está sentindo? Eu posso tirar mais dele? Ou não, o que ele me falou, o que ele pode me passar agora? A gente precisa saber que ele é um doente. Para quem cada frase precisa ser medicamento e bálsamo. Claro que não será possível concordar com todas as exigências que formule. No entanto, não é justo reclamar-lhe entendimento normal de que se acha ainda talvez longe de possuir. Parabéns. Você fez um excelente trabalho. Já dá para a gente fazer um excelente trabalho? Será que a gente já consegue com esse começo? Porque é sempre, quando a gente faz um encontro assim, é o começo, né? Agora a gente vai lá reler o livro dos médiuns e aí a gente pergunta assim, quantas vezes você já leu? Aí pensa, umas 50. Quantas vezes você já estudou? Umas 150. Mas quantas vezes você já parou para meditar sobre ele? Tá faltando, né? Então ainda tem mais para a gente ver, ouvir e entender do livro dos médiuns. Se você acalmou o manifestante aflito e agitado, parabéns. Se você ouviu com interesse fraterno o que ele tinha para te dizer, parabéns. Procurou compreender a sua história e sua necessidade, você fez um ótimo trabalho. Argumentou com a ideia da imortalidade, que a ideia da imortalidade não é da doutrina espírita. É da vida, é da existência, é do espírito, é do homem. Ele sempre existiu. Isso não é a doutrina espírita. Explicou a necessidade de atender às leis de Deus. Lei de Deus também não é da doutrina espírita. É para a vida em harmonia com o universo. Falou de esperança pela bondade divina. Assegurou amparo e proteção dos bons espíritos. E aí eu não preciso falar com ele, doutor Bezerra está ao seu lado. Não, você é uma pessoa que nunca está só. Nós temos Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Então o que você acredita? Eu acredito numa energia. Porque tem gente que põe o nome de Deus, tem gente que põe o nome de Jeová, tem gente energia, outro põe o universo e alguns chamam de Big Bang. Mas, né? Acredita em algo. Em que você acredita? Então você nunca está sozinho. Orou com o comunicante ou por ele, e às vezes eu não preciso falar com ele, vamos orar aqui. Eu estou orando. Quando eu falo, então vai com Deus, vai com Jesus, acompanha esse companheiro. Isso é uma prece. Diante deles, os desencarnados que sofrem, embora alguns não se deem conta, coloca-te na posição de quem usa a terapêutica espiritual do amor em si mesmo. Por isso, unge-te de compreensão e fala-lhe com ternura de irmão e respeito de amigo. Isso é importante, respeitar sempre o comunicante. Ali a nossa biografia, depois se vocês quiserem a gente pode passar, de alguns, outros eu tirei porque era lá dos psicofônicos. E aqui eu trouxe essa carta a Timóteo, lembrando que Paulo sempre falou dos muitos dons de Timóteo. E dons que ele falava eram dons mediúnicos. Só que aí a gente precisa lembrar, quando Paulo convida Timóteo, ele coloca ele numa barraquinha e fala, fica aí tecendo e atendendo as pessoas que passam. Acolhe a dor deles. Isso por quê? Ele já tinha dons mediúnicos.
Se prepara, vai ouvir, começa a ouvir. Porque se você tem dons mediúnicos, você também vai ouvir o mundo espiritual. Mas as dores são essas aí, que passam na frente da sua barraca. Vai ouvir, vai dialogar. Que ali, enquanto você dialoga, você também aprende. Enquanto você ouve da dor, você analisa, você cresce e você consegue acolher dores mais profundas. O médium que quer passar, né, por etapas onde consiga fazer um trabalho melhor ainda, ele precisa começar nas pequenas dores e ir aprofundando de como acolher as grandes dores. Quando a gente fala de espíritos obsessores, trevosos, que aparecem nas mediúnicas, o que são? São aqueles que trazem dores muito mais profundas. Não é que eles são trevosos, eles estão no erro porque eles não sabem lidar com a dor. Então eles ficam violentos porque não sabem lidar com a dor. A gente lembra lá do Boa Nova, quando é falado para Pedro, né? Verás ainda hoje que o homem na terra é muito mais temeroso que perverso. Então aqueles que se apresentam com perversidade nas reuniões mediúnicas são os mais temerosos. Aqueles que querem dominar, quando a gente vai na obra André Luiz, que tem aquele que domina vários espíritos, é porque eles têm tanto medo que eles precisam te colocar tão arrogante para não ser acessado no amor. Porque eles têm medo do amor. Lembra, os espíritos mais puros apavoram, eles têm medo do amor. Então esses vão chegar e a gente tem que estar mais preparado com o quê? Mais amor sem julgamento, mais entrega. Então quando Paulo coloca Timóteo lá e fala assim na carta, medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que seja para todos, para você e para aquele que chega, para você e para o atendido. Então a gente vai ver que dialogador é esse que consegue perceber o ambiente, consegue perceber o que chega, consegue se ocupar dos companheiros encarnados que estão ali, consegue manter uma ligação com o mundo espiritual, com os espíritos melhores e com aquela equipe que naquela noite veio trabalhar, porque isso pode acontecer, tem a equipe fixa e tem uma que veio trazer só aquele companheiro. Trabalhar com isso tudo, será que ele pode chegar despreparado? Eu só converso lá na reunião mediúnica. Sabe de nada, né, inocente? Não é isso? Não sabe. Por quê? O preparo dele tem que ser maior. Se nós, como médiuns ostensivos, temos uma parcela grande de responsabilidade, que a gente oferece o equipamento mediúnico, ele não está nem mediunizado, então a responsabilidade é dele mesmo, né? Totalmente dele. Se o mediunizado já tem, imagina. Coitado de você, Marcelo. E aí a gente trouxe na nossa orientação à prática mediúnica. Ele é interessante porque no início aqui ele fala de algumas questões assim, que a gente trouxe hoje, e depois ele traz um resumo do Livro dos Médiuns. Então a gente pode estudar aqui, conferir no Livro dos Médiuns para ver o que tem errado aqui, se tem errado. É uma boa prática, né? Só para a gente poder ler 2 vezes, tá? E depois a gente meditar bastante. Espero ter ajudado vocês. Claro, a gente sempre traz um resumo do resumo. A mediunidade é muito mais profunda, as tarefas mediúnicas são muito mais profundas. Cada médium ali, se tomar para si a sua responsabilidade, a gente vai ter uma mediúnica muito melhor. E aí não é melhor em quantidade de espíritos atendidos. É no consolo que ela proporciona ao encarnado e ao desencarnado. Então agradeço muito a vocês. E esses outros assuntos aí a gente pode ir conversando em outros encontros, tá bom?